Olá, pessoal. Estamos de volta aí com o conteúdo do oitavo ano, a segunda parte de fontes de energia. Eu me chamo Anderson, sou professor na Escola Municipal Mendes Viana. Bom, a gente na última aula viu as fontes de energia renováveis e hoje a gente vai ver os exemplos de fontes de energia não renováveis, ok? Bom, dentre as fontes de energia não renováveis, as mais comuns são o que a gente chama de combustíveis fósseis: petróleo, carvão mineral e o gás natural. Eles possuem uma origem orgânica, ou seja, vegetal ou animal, e demoram milhões de anos para se formarem na natureza. Como é que ocorre esse processo? Achei um esqueminha aqui interessante no site da Empresa de Pesquisas Elétricas do governo. E ele explica como se forma um petróleo, nesse caso aqui. Animais, plantas morrem, se depositam nos fundos dos mares, camadas de sedimento vão cobrindo esses animais que morreram. Então, esses animais vão sendo cobertos por esse sedimento, sendo pressionados pelo peso desse sedimento e pelo peso da própria água. E, após milhares de anos, essa matéria orgânica se transforma em petróleo e gás natural, ficando presa nos reservatórios que também possuem água. Então, vem um homem com as suas estruturas, no caso aqui uma plataforma de petróleo, e vai então furar esse subsolo marítimo, explorando, captando esse petróleo lá do fundo, tá? Na refinaria, esse petróleo vai ser transformado em combustíveis, como gasolina e uma série de outras coisas que a gente usa no dia a dia, plásticos, asfalto e etc. Bom, e como é que funciona o carvão mineral? O processo é muito parecido, tá? Antes da época dos dinossauros, haviam plantas gigantes e pântanos espalhados pelo mundo inteiro. Após a morte dessas plantas, principalmente plantas, nesse caso do carvão mineral, também foram cobertas por sedimentos, lembrando aí de uma matéria do sexto ano, rochas sedimentares, então vão acumulando sedimentos ali. E depois de milhares de anos, a pressão e o calor desse peso do sedimento, sobre essas plantas que morreram, fizeram com que elas se transformassem em reservatórios de carvão mineral. Atenção, não é o carvão que a gente usa para fazer churrasco. Aquele é carvão vegetal. Aqui a gente está falando de carvão mineral, que estão aqui no fundo presos às rochas. Esse carvão é muito utilizado em processos industriais, fornos industriais, ok? Bom, e quais os principais usos desses combustíveis? Geração de eletricidade, para o nosso dia a dia, combustível para os transportes de cargas e pessoas, e no aquecimento de casas. Isso não é muito comum aqui no Brasil, porque a gente mora num país tropical, quente, mas é muito comum em países do norte, do hemisfério norte, onde faz muito frio, eles têm que ter aquecimento nas suas residências. Aqui eu coloquei uma foto de uma termoelétrica, que é uma usina de transformação de energia em energia elétrica. Como é que é feita essa transformação? Queima-se carvão mineral, gás ou petróleo, numa caldeira. Isso vai emitir vapor. Esse vapor vai ser conduzido por tubulações e esse vapor movimenta turbinas. Essas turbinas com geradores vão produzir eletricidade. A nossa maior matriz energética aqui no Brasil são usinas hidrelétricas, usinas com movimento da água, como a gente viu na última aula. No entanto, quando a gente está num período de seca, com os reservatórios baixos, essas usinas termoelétricas elas precisam ser ligadas. E aí é onde a nossa conta de luz fica mais cara, entra a tal da bandeira vermelha. Porque a produção de energia
por esse processo, é muito mais cara do que a produção de energia através da hidrelétrica, do movimento das águas. Então, é isso que explica a bandeira vermelha da nossa continha, certo? Continha não, contão, né? Bom, e a energia nuclear, como é que ela funciona? Ela é proveniente de reações químicas que ocorrem no núcleo, por isso o nome nuclear, no núcleo de átomos radioativos, como o caso do urânio, que é o mais conhecido deles, certo? Então, como é que funciona isso dentro de uma usina? A energia é liberada durante a reação química do urânio, aquece um líquido, geralmente água, produz vapor, esse vapor em alta pressão movimenta turbinas que, por sua vez, acionam geradores elétricos. Ou seja, um esquema até parecido com o anterior, né? Da queima da termoelétrica. Como é que funciona aqui? Elemento radioativo produz o calor na sua reação química, esquenta a água, produz vapor, esse vapor passa pelas turbinas. Essa turbina está ligada a um gerador que vai produzir energia elétrica que vai ser liberada, então, para as primeiras estações, né, de transformação e depois chega à nossa residência, tá? Aqui no Brasil a gente tem 2 usinas nucleares em funcionamento, é a usina de Angra 1 e a usina de Angra 1 e a usina de Angra 2, que ficam no município de Angra dos Reis, certo? Não são desse modelo aqui, tá? Mas esse modelo aqui é o melhor para ser explicado. E ainda na energia nuclear, ela não é utilizada apenas para fontes de energia, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, fogem um pouquinho do assunto, mas só para a gente ter uma ideia. Ela também pode ser empregada na medicina, naquele famoso raio-x, quando a gente quebra algum osso, né, precisa ir para o hospital. Na radioterapia, no tratamento de algumas doenças, né, principalmente câncer. Na indústria, particularmente na indústria farmacêutica, a produção de alguns medicamentos. Na agricultura, nos estudos, né, e também na arqueologia, fazendo a datação de objetos antigos, por exemplo, tá? Vai datar objetos que têm milhares de anos. Usa-se, então, uma energia nuclear, ok? Mas isso é assunto para uma próxima aula. Vejo vocês num próximo encontro aí. Um abraço.